Fala pessoal, aqui é o Riley do Riley Solo, continuando aqui a nossa aventura em Ravenloft com a Maldição de Strahd. Então, no nosso último episódio da nossa aventura, eles continuam o combate com Strahd, estão enfrentando o vampiro aqui na Colina Dantes, e por enquanto nós tivemos aí um revés, que é a morte da nossa clériga, a Dara. Ela morreu. O Vitor Valakovic, que é um dos magos, ele começou a fugir dali, né? Ele não quer. Ele viu que o vampiro ali de perto e se assustou, saiu correndo. O Ragnar, o guerreiro, está congelado. E a Ingrid, a nossa maga, ela está muito ferida, né? A Irene Coliana, ela foi derrubada, mas ela ainda está bem. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, os nossos aventureiros estão vendo que eles estão perdendo, né? Estão agora aqui estão numa situação ruim. E aí a Grinda vendo ali a Dara, a clériga, sendo devorada ali pelos zumbis do Strahd. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela ali próximo, relativamente próximo, tem a árvore, né? Uma árvore maligna ali também, que era utilizada pelos druidas aliados do Strahd. Então já dá para ver que os nossos aventureiros não têm muita escapatória. Vamos ver só que se o Ragnar consegue se libertar do gelo. Vou rolar aqui um D6 e 3 não, mas ele ainda está preso ali no gelo. Ele não tem muito o que fazer. E aí o Strahd ele reforça isso, né? Vocês estão nas minhas mãos, não há escapatória. Vocês fizeram uma escolha muito tola. Aí nisso a Irene vai tentar negociar com ele, né? Dizendo que ele tinha prometido, né, de que iria aguardar com que os aventureiros fossem até o castelo Ravenloft. E a Irene falou que iria se entregar. E aí o Strahd disse que não, eles estavam demorando bastante para fazer isso. E aí ele pede uma garantia. Quero uma garantia de que você vai cumprir a sua promessa. E aí, vamos lá. Ele está meio atônita com o que está acontecendo. Vamos ver. Será que a Irene pode dar como garantia para os Strahd de que ela vai até lá? Eu já sei. É nisso. A Igraine, a maga, ela ela se oferece para ir como garantia de que os aventureiros irão até lá, né? Para poder resgatá-la. Então a Igraine, ela vai, e aí o Strahd ficou olhando para aquilo e falou: não, mas você não tem nenhum valor aqui para mim. Aí a Irene diz que tem para ela ali, pro Ragnar. E a Strahd olha, fica olhando para a maga ali ferida, e ele fica refletindo se, não sei se você não parece ser muita ameaça. Eu vou, na verdade, fazer o contrário. Eu vou levar esse guerreiro aqui, o Ragnar, como uma moeda de troca, até com que vocês voltem. E aí o Ragnar está ali congelado, não tem muito o que fazer. Será que eles vão aceitar? Será que os aventureiros vão aceitar? Vão continuar negociando? Vamos rolar aqui um D6 e um é não. Então os aventureiros não aceitam essa proposta. A Irene continua dizendo que acha aquela ideia ali muito tola deles, né? Mas ela diz que ela vai se entregar o mais breve possível. E aí o Strahd, o Strahd ele falou: não, eu quero, ou então eu vou levar os dois, a Igraine e o Ragnar, como oferendas, como oferendas, não, como prisioneiros, né, para a Irene se entregar. E aí, será que a Irene está inclinada a aceitar? Vamos ver aqui. 2, não, ela não está inclinada a aceitar aquela situação. Se o Ragnar consegue escapar do gelo agora. 3, nossa, ele tá preso, ele não consegue escapar do gelo de jeito nenhum.
E aí, bem longe, ele tem alguns corvos observando aquela situação, né, voando, alguns deles voam para longe. Os outros zumbis ali que o Strade levantou, eles estão parados, eles não atacam, visto que o combate parou. E aí, quem será que vai. Será que alguém vai se entregar ali para o Strade? Aí a Igraine, ela reforça que é para ela ser levada como prisioneira e aí será a garantia de que Ragnar e Irene irão até o castelo Ravenloft. Vamos ver se agora o Strade ele aceita, ela reforçou, e dois, não, o Strade continua não aceitando aquela situação. Será que tem como a Irene fugir enquanto isso? Vamos ver, será que ela tenta fugir? E três, não, ela também não tenta fugir. E a Irene tenta fugir enquanto isso? Cinco, sim. Então, no meio dessa confusão, enquanto estão decidindo o que fazer, a Irene ela sai correndo ali daquela parte cercada. E aí os zumbis, será que vão atrás dela? Vamos ver aqui. Quatro vão sim. Então a Irene, a Igraine, a maga, ela vai correndo. Ela tá meio ferida, alguns zumbis começam a segui-la. E aí a Irene fala: não, se você matá-la, eu não iria, eu não, você jamais terá a minha entrega. Ela puxa uma adaga e ela diz que vai se matar nesse caso o Strade não aceite negociação. E agora, será que o vampiro vai aceitar? Vai falar para os vampiros pararem? Três, não. Ele fala, não, isso é uma tolice. Não faz sentido algum, ela não vale nada. Não vale nada para os meus planos. E aí, vamos ver se o Ragnar escapa aqui do gelo. Nossa, nada. O Ragnar continua preso, continua congelado. E aí o Rain continua descendo ali na estrada, os zumbis estão vindo atrás dela. Será que algum zumbi tenta atacar ela nesse processo? Dois, não, ela tá indo mais rápido. E aí, quantos zumbis estão indo atrás da Green? Dois zumbis foram atrás dela. E agora, vamos ver aqui. Será que alguém aparece alguma ajuda? Sim, sim. Então parece que chega alguma ajuda. Será que os corvos atacam o Strade e os servos dele? Quatro, sim. Então os corvos ali que estão sobrevoando, estavam acompanhando. Eles começam a sobrevoar mais próximo. O Strade não entende muito bem o que está acontecendo. Eles começam ali a voar na direção tanto do cavalo dele quanto do próprio Strade. Dos zumbis vão cercando, né? Tem uma grande... como se vários pássaros, assim, corvos, assim, eles vão fazendo barulho ali. E naquela confusão, será que aí a Irene, será que ela consegue resgatar o Ragnar? Será que vamos rolar aqui um D6? Quatro, sim, ela consegue. Então ela bate assim no gelo, o gelo quebra, né? O Ragnar tá meio cansado. Ela passa o braço dele assim sobre o pescoço dela, você vai carregando o Ragnar para longe daquela confusão. E aí o Strade está se protegendo com a capa dele do voo daqueles corvos. E aí o que ele vai fazer? Vamos lá. Então, e a Igraine continua correndo. Será que algum zumbi chega próximo dela? E seis, sim, o zumbi vai tentar atacar, vamos ver se ela consegue se defender. Quatro, sim, ela consegue se defender com um cajado. E será que os corvos vão ajudar ali? Vão pegar esses zumbis que estão atrás da Igraine? Sim. Então, alguns corvos ali começam a bicar aqueles zumbis ali, vão parando eles no caminho, né? E a Igraine vai continuando correndo pela estrada. Vamos ver aqui. E aí, será que a Irene ela vai roubar ali será que ela consegue subir no pesadelo? Não, né? Vamos ver se ela consegue fazer isso. Não, ela tenta, o cavalo não aceita que ela suba. Então ela continua correndo ali correndo não, ela vai caminhando ali, descendo com Ragnar também, tentando fugir daquela situação. E aí o Strade, ele tá ali no meio daquela situação, ele fica realmente satisfeito ali pelo desafio que está sendo oferecido
E aí ele convoca, assim, com a magia dele, começa a convocar morcegos, assim, vindo da floresta. E os morcegos começam a batalhar ali com aqueles corvos, né? Então, tá aquela confusão. E nesse meio tempo, o Strade, ele vai, chama o cavalo dele, monta no cavalo dele, e aí ele tenta sair ali do meio daquela briga, né, entre corvos e morcegos que estão acontecendo. E nisso a Igraine, ela já consegue brinhar ali no mato. Vamos ver, será que Irene e Ragnar conseguem descer a tempo também? 4, sim, vão descendo ali, fugindo do, 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 daquele lugar cercado agora pelos mortos-vivos. E eles conseguem chegar à floresta agora? 4, sim, eles conseguem. Então eles vão, em determinado momento, eles se jogam, aí vão rolando ali o restante da colina abaixo, e aí caem ali no meio da vegetação. E aí será que eles se ferem nesse processo? E 4, sim, eles se ferem. Então, vou botar aqui a Irene perdendo um ponto de vida, o Ragnar também perde um ponto de vida. Será que o escudo do Ragnar quebrou nesse processo? Vamos ver aqui. 3, não quebrou o escudo dele. Tá intacto ainda. Eles vão rolando aí para dentro do mato e vão fugindo da presença do Strade Vonzarovich. O vampiro, é nisso que os corvos do bico começam a se afastar, né, vendo que os aventureiros já conseguiram escapar, conseguiram fugir. O Strade, ele monta no cavalo, ele está montado ali no cavalo, e por um momento ali ele fica em silêncio, né? E aí será que ele ainda está com a joia ainda? 3, não. Então ele olha na cintura dele. Ele vê que a joia não está mais com ele, aquela joia mágica. Será que alguém pegou essa joia durante o processo? Será que foram os corvos que derrubaram a joia e ele viu que perdeu a joia? Sim, então os corvos derrubaram a joia, ele não percebeu, né? E não consegue ver onde é que ela está, né? Então ele aperta assim, as rédeas ali do pesadelo dele assim, com mais força, né? Que ele tá nervoso aí com aquela situação. E aí, nisso, né, já vai amanhecendo, né? Mas lembrando que em Ravenloft é sempre meio nublado, assim, e ele consegue ver assim, no horizonte o que seria assim, algumas construções, como se fosse uma cidade ao longe. E o Strade observa aquilo, que uma representação ali da terra natal dele, né? Antes dele parar na Baróvia. Ele olha assim por alguns segundos, e aí ele começa a cavalgar em direção à estrada, indo embora. Ele deixa a colina Dante. Com Arlid, ele teve um pequeno revés, mas ao mesmo tempo ele está com a satisfação ali por conta de como esses aventureiros estão resistindo mais aos ataques dele. Ele vai embora pela estrada. Muito bem. E aí nisso, os nossos aventureiros vão esperar ainda um tempo, né, para poder. Enquanto isso, alguns dos esqueletos eles vão voltando para suas sepulturas, então eles vão entrando nas suas sepulturas e vão deitando de volta, e vão voltando para os seus lugares, né, o lugar vai ficando completamente vazio. E aí tá a Irene e o Ragnar eles sentados no meio da vegetação, vem um corvo, chega ele voando no meio da floresta, e eles percebem que o corvo ele vai aumentando de tamanho até parecer ali como se fosse uma amálgama, né? Uma mistura de corvo com um ser humano, né? Um corvo humanoide. E eles se assustam com aquilo e aí esse corvo humanoide, ele ele fala com eles percebem que é a voz de um dos Martkov ali do Mago dos Vinhos, né? Lá dos vinhedos. E eles falam, ué, mas o que está acontecendo aqui? Na verdade, quem são vocês? E aí ele diz, então, vocês são muito valiosos aqui para a nossa ordem, é o prelado da pena, por isso nós viemos resgatá-los. Nós vimos que vocês estavam demorando muito e percebemos que vocês estavam metidos no meio de uma confusão. Mas nós vamos esperar um pouco ainda, um tempo, para retornar, visto que o Strade ainda está lá pela estrada, né? Tá andando pela estrada e provavelmente ele não vai deixar
essa situação sair barata. Eles esperam um tempo. Nisso a Green também ela tá sentada, só que ela tá separada dos outros dois, só que ela também é encontrada por uma criatura similar a que conversou com a Irene e com o Ryder. E conforme eles esperam um tempo, depois eles voltam ali para a base da colina, ali da colina Dante, e eles se reencontram, né? Vamos ver aqui, será que ainda temos poções de cura? Temos poções de cura. Ragnar vai ceder a poção de cura dele para Igraine. Vamos rolar aqui o D6 para ver quanto que ela se cura. 1 ponto de vida só. Ela está com 4 pontos de vida. O Ragnar já perdeu a poção de cura dele. E a Irene Coliana, ela vai ceder a poção de cura dela também para Igraine, porque ela é mais querida, né? Vamos ver aqui, rolar D6 e 5. Ela recupera 5 pontos de vida, tá com 9 pontos de vida, mas ela só fica só com alguns arranhões. E aí um dos Martikov, eles percebem, né, que eles são aquelas criaturas humanoides, como se fossem lobisomens, só que em vez de metade lobo e metade corvo. E aí eles dizem que aquela árvore que está lá no topo da coluna é uma árvore Gultias, né? E a Igraine, ela fala que é importante que ela seja destruída. Eles sobem ali vão de novo ali até o topo da colina e eles acendem uma tocha, eles arremessam a tocha em direção à árvore, eles não vão até próximo da árvore, e aí a árvore começa a pegar fogo, e alguns gritos são ouvidos ali, né, de algumas criaturas, né, porque é daquela árvore ali que surgiam os Insus Praga, né, aquelas criaturas de madeira ali que estavam atacando os vinhedos. Então eles começam a guinchar ali, né, a árvore vai pegando fogo, né, eles jogam mais tochas ali, vai aumentando, então vai subindo a fumaça. E enquanto estão ali, né, eu observando a árvore queimar, o Ragnar, ele começa a sentir uma dor de cabeça, e aí uma voz pede para ele ir até uma sepultura, né? O Ragnar, ele tá sentindo aquela dor de cabeça forte, ele tá ouvindo uma voz assim, e ele decide ir, a Igraine e a Irene ficam olhando para ele, ele vai, começa a ter uma sepultura, começa a tirar as pedras de cima, e ele começa a cavar na terra, assim, para ver do que se trata. E nisso, conforme ele vai cavando, ele acha um esqueleto que está deitado com a barriga para cima, e nas mãos dele, desse esqueleto entrelaçadas, tem uma lança, né? E aí essa voz na cabeça dele fala que para ele ter a vingança que ele quer, ele vai precisar daquela lança. E aí ele pega ali os ossos do esqueleto, ele como se estivesse resistindo para entregar para ele, mas ele puxa-se com força, né, quebrando ali os punhos ali, a mão ali esquelética daquele guerreiro que está ali enterrado. E ele pega uma lança que ela tá feita, parece ser feita de uma madeira bem antiga, ela tá bem manchada de sangue, assim, né, ao longo do tempo. E quando ele olha para a ponta, assim, ele vê que ela é bem afiada. A Igraine, vamos ver que ela fazer uma rolagem aqui do conhecimento arcano dela. Rolei 2d6, 4 e 2, 4 é o maior resultado. Ela fala que aquela lança ali não é uma lança comum, né? Ela tem um poder mágico sobre ela. E ela pergunta para os dois homens corvos ali se eles sabem se aquilo ali é algum item ali que pode ajudá-los a enfrentar o Strahd. E eles falam que desconhecem, mas que de qualquer forma, muito tempo ali, o povo que via naquela região era liderado por um grande guerreiro, e existia a lenda de que ele realmente possuía uma lança sangrenta. E aí Ragnar pega a lança ali, e ele tá com a espada ali guardada na cintura, e ele agora está armado com essa lança. É interessante que ele sente, quando ele está com a lança em mãos, ele sente uma raiva assim dentro dele. Ele agora ele quer mais do que nunca se vingar do Strahd von Zarovich. E aí os Martikov dizem que durante a confusão eles conseguiram recuperar uma das joias, né? Eles mostram ali a joia mágica,
Eles falam que eles vão levar de volta para o Mago dos Vinhos, assim eles vão conseguir trazer de volta a produção dos vinhos, mas eles dizem que ainda faltam 2. Eles precisam dessas outras 2 pedras para poder restaurar a produção normal de vinho ali na Baróvia. E eles contam com os aventureiros para ajudar, e como eles já tinham dito antes, eles sabem que a outra das pedras teria sido avistada na posse de uma bruxa que também mora ali na Baróvia. E os nossos aventureiros, eles dizem que vão, né? Eles concordam em ajudar os prelado da pena, né? Eles acabam descobrindo que é uma ordem secreta ali de homens corvos, né? Eles acabam contando, e então os aventureiros dizem que vão ajudar, mas a Irene insiste de que ela precisa ir até Kresk primeiro para resolver ali alguns assuntos pendentes. Ela sente que há uma força muito poderosa que pode ajudá-los nessa aventura. E aí, como de repente, um dos corvos assim, ele vem voando, dizendo que encontraram o Vitor Valakovich, né, que era o filho do burgomestre lá de Valak. E aí, conforme eles estão voltando pela estrada, vão caminhando pela estrada, eles encontram o jovem enforcado em um dos galhos assim, de árvore. E eles percebem que ele está ali, está pendurado, né, e eles observam que ele tem algumas marcas ali de que ele foi bastante ferido, mas eles não têm dúvidas de que quem fez aquilo foi o Stradis Vonzarovich na volta. Então, provavelmente, ele encontrou com o Vitor Valakovich no caminho e matou o garoto. Ele está lá, fica lá pendurado, o corpo já sem vida. E é isso, pessoal. Então, se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal, e na próxima aventura aqui, né, os nossos aventureiros vão, então, agora direto para Kresk, para outra vila, né, para outra cidade, porque a Irene Coleana, ela acha que lá tem uma força poderosa que poderá ser de ajuda para enfrentar o Stradis Vonzarovich, já que já ficou bem evidente de que não vai ser fácil derrotar o vampiro. Então é isso, até a próxima. Valeu!